Luciana Sagriolo Monteiro é professora na Prefeitura de Sapiranga desde 2001 e treinadora de atletismo credenciada pela Confederação Brasileira de Atletismo. É árbitra de atletismo desde 1996 e integrante entre os 5 árbitros brasileiros no quadro da Consultate. Foi árbitra nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e no Sul-Americano Sub-18 em Cuenca, Equador, em 2018 e no Sul-Americano Sub-20 em Cali, na Colômbia, em 2019. Participou como árbitra em inúmeras competições nacionais, incluindo algumas edições do Troféu Brasileiro de Atletismo, Match Internacional, Ibero-Americano e Open Paralímpico. Boa noite! Está no ar, iniciando mais uma semana, o programa Esporte na TV. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho. Ao meu lado temos a nossa co-apresentadora, Adriana Ros. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo certo. Tudo ótimo. E com grande prazer, hoje temos como convidada a professora e árbitra internacional de atletismo, Luciana Sogrilo Monteiro. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. A gente tem aí fazendo já mais de 50 dias, aliás, de programas onde a gente tem trabalhado de forma mais remota e variamos aí, tivemos até o início da semana passada muito focado no futebol e a gente teve alguns outros esportes na semana passada. E iniciamos essa semana trazendo alguém de grande renome na arbitragem brasileira, se não sul-americana, né? Luciana, formada em Santa Maria, correto? Correto, Universidade Federal de Santa Maria. Ficaste lá até que ano? Eu fiquei lá até 2000. 2001 eu me mudei para Novo Hamburgo. Muito bem. Árbitra de atletismo desde 1996. Fez o curso já na época do pessoal de Pelotas ou já era do Marquinhos? Foi antes de Pelotas ainda. Foi um pouco antes de Pelotas. Ainda era o pessoal de Porto Alegre que comandava a federação. Paulo Silva. Paulo Silva, né? Muito bem. Adri, tu como colega dela, vocês trabalham juntas em Sapiranga, correto? Sim, correto. Exemplo, né, Cláudio? Isso, então vamos lá. Pode puxar algumas coisas. Assim, este ano eu convivi mais com a Lu, assim, porque antes a gente se encontrava muito nas reuniões de educação física, em projetos, em eventos, né? Mas este ano a gente está trabalhando muito junto no mesmo espaço, né? Até final do ano, pelo menos, né, Lu? E ela, a gente teve algumas surpresas. E daí, esse coronavírus a gente não contava. E daí a gente, tu assistindo a Lu da aula, tu percebe o encantamento dessas crianças, desses nossos adolescentes, né? Com o atletismo. E a capacidade que ela tem de desenvolver isso e de puxar, porque Sapiranga é um polo de muito incentivo ao esporte, em todos os esportes. Atletismo, handebol, futebol, tudo, né, Lu? O que tu tem para nos dizer, Lu? Eu sou uma apaixonada pelo atletismo, né? Então, quando eu estou trabalhando com atletismo, eu faço o melhor que eu posso, ou pelo menos eu tento fazer, porque é um esporte que me apaixona. Eu não conhecia muito do atletismo antes de entrar na faculdade, embora eu tenha tido bons professores de educação física na época de escola, mas eu fui apresentada mesmo para o atletismo quando eu entrei na faculdade, tive minha primeira cadeira de atletismo com o professor Ivon, e ele era um apaixonado pelo esporte, e passou isso para a gente. Tanto que foi durante a cadeira dele que eu entrei para a Federação de Atletismo, resolvi fazer o curso de árbitro, que foi divulgado por ele, inclusive. E quando tu tá no meio do esporte, tu acaba se identificando, né? Aí eu comecei a gostar de tentar trabalhar com isso, fiz curso de treinadora, e aí montamos o projetinho em Sapiranga,
E estamos aí, lutando para que o esporte cresça um pouco mais. Tem um detalhe especial que me chamou bastante atenção, porque tu também é técnica nível 3, correto? Eu sou Não, eu sou Dois? treinadora nível 3. Treinador? Sim, treinadora nível 3. É. Isso. Quando eu fiz o curso, existia uma outra nomenclatura, por isso eu sou nível 3, mas ainda é para categorias de base, para iniciação do atletismo. Ah, tá. Te pergunto isso porque eu lembro. Agora vem eu e INH, tá? E eu encaminhei os professores. Tu vai lembrar. Professora Miriam Nor, né? Sim. Da equipe da INH, de Campo Bom, era de Campo Bom. E hoje o professor Mário, né? Eles fizeram o curso nível 2 hoje, que eu acho que deve ser esse teu 3 da época. É isso? E isso aí. Eu fiz o curso junto com o professor Mário. Ah, tu fez com o Mário? E isso, o Mário estava junto comigo. Agora mudou a nomenclatura, então por isso agora é nível 2. Então eles acharam uma forma diferente de nomear. Ô, Lu, e a gente percebe que tem poucas árbitras, né? Femininas. Adri, assim, ó, até que não. Felizmente, aqui no Rio Grande do Sul tem bastante mulheres. Nós aqui do estado não temos muito este problema machista do esporte, embora a gente saiba que isso exista bastante. Mas agora a Confederação Brasileira de Atletismo, inclusive, está lançando um grupo de mulheres para trabalhar a questão do feminismo, do feminismo não, da inclusão maior das mulheres no esporte. Esse grupo foi montado esse ano, está tendo algumas reuniões online ainda, elas estão se organizando para pensar situações para colocar mais mulheres ainda no atletismo, que é uma situação bem legal, bem bacana. Mas felizmente nós aqui no Rio Grande do Sul temos bastante árbitras mulheres, sim. Inclusive... Eu vi que no início da pergunta tu te desenvolveu como árbitra por prazer ao esporte, então nunca desenvolveu como atleta. Não, porque quando eu conheci o esporte de verdade, eu já tinha 18 anos. Já era um pouquinho tarde para começar alguma coisa, mas já brinquei um pouquinho. Já brinquei um pouco de salto em distância, já brinquei um pouco de corridas de rua, gosto, mas nunca fui atleta profissional, nunca me federei, nunca participei de nenhuma equipe específica. Algumas competiçõezinhas por aí afora, assim, mas pouca coisa. Essas competições, pouquinha coisa, nós vamos falar no segundo bloco, tá? Que essas aí, com certeza, já foram apresentadas na Sonora no início do programa, tá? E a gente vai falar um pouco mais. Mas tu falaste aí, tanto dessa questão que a Adri puxou do feminino, quanto no Novo Hamburgo, nós temos uma colega nossa, né, Adri? Que também é tua colega, a Juliana Willitz, correto? Sim. Correto. A Juliana, inclusive, participou das Olimpíadas também, como voluntária, né? Uhum. Então, ela sempre, eu falo bastante com ela, até pelo gremismo dela, fanático, assim como o meu, e a gente comenta das competições, às vezes que ela não podia ir no jogo, porque tinha que arbitrar pela federação, e coisas dessa maneira, né? Como é que... Vamos voltar um pouco até para que a Adri possa bem focar essa parte real, porque, assim, analisando, a gente tem conversado com várias cidades aqui da região, tá? Nosso programa. E por isso que a gente traz pessoas que tenham conteúdo, tá? O nosso programa é de conteúdo. Como é que é trabalhar atletismo, do modelo que tu estás trabalhando, em Sapiranga? Porque existe... Eu estou tentando lembrar, da nossa região não tem outra cidade, a não ser Sapiranga, que faz da maneira como vocês. Nós estamos tentando retomar um projeto que começou lá em 2007, que ele durou de 2007 a 2011, 12. Aí teve uma pausa e agora estamos tentando retomar. É um pouco difícil. É um pouco difícil até porque, embora as crianças tenham aula de atletismo na escola, os professores de Sapiranga primam bastante em trabalhar todos os esportes e não uma coisa só, é muito rápido o que eles veem. Então, quando eles chegam para tentar treinar, eles não sabem nem muito bem o que eles têm que fazer. Então, estamos começando, a gente começou em junho do ano passado. Esse ano, quando retomamos, acabamos tendo que parar pelo corona, e como é só em período escolar, então férias escolares, o projeto não acontece. Uhum.
é difícil colocar neles a questão do que é o atletismo, que o atletismo é muito individual e as crianças normalmente gostam do coletivo. Eles gostam de disputar um com o outro, de jogar bola, né, que é o que eles mais falam. E aí, até eles entenderem que eles estão correndo contra eles, que se eles forem numa competição e eles não conseguirem um bom resultado, não conseguirem uma medalha, mas eles melhorarem o seu tempo enquanto corredores, eles terão feito um grande feito para eles. Então, demora um pouquinho. Mas no momento em que eles entendem e que a coisa começa a acontecer, é bonito de ver. Porque eles se dedicam de coração daí. Aí eles vão e aí eles mostram os resultados e aí eles chamam o colega para treinar também. Então é um trabalho de formiguinha, né? Vai começando, vem 5, 6 atletas numa aula, na outra aula, quando tu vê, já tem 20, e a última aula que eu dei esse ano já tinha quase 40. E aí os treinos vão começando a ficar interessantes. É claro que a gente sabe que, assim como qualquer esporte, tu pode ter 1000 atletas ali e daqui a pouco nenhum deles despontar. Mas tu pode ter 20 e tu conseguir tirar 2 ou 3 que vão ter grandes resultados, como já tivemos em Sapiranga na outra época. Inclusive, nós temos hoje um dos auxiliares do Mário, na Fundação Evangélica, que é uma das principais equipes do estado, que foi nosso atleta em Sapiranga. Começou lá conosco e agora auxilia ele ali. Temos um outro atleta. Como é que é o nome dele mesmo? Também, o Caleb. Isso, Caleb. Isso aí. Temos continua sendo destaque também nas provas adultas, que tem menos gente no Rio Grande do Sul, mas ele continua sendo destaque, né? Outro atleta que é da Fundação hoje, agora também compete pela Fevale, conseguiu bolsa de estudo graças ao esporte para fazer educação física na Fevale, é o Tauan Lira, que é de Araricá, mas treinava conosco ali em Sapiranga também, começou no salto em distância comigo. Eu brinco com ele que o dia que ele fosse pro Faustão, no arquivo confidencial, ele não podia esquecer de dizer: minha primeira professora foi a Prof. Lu, não interessa quem fez o melhor depois. Ele começou, foi a Prof. Lu, não esqueça de mim. Eu brinco com ele até hoje. Ele foi recordista brasileiro sub-16, inclusive. Sim, ele tem marcas sensacionais, né? Ele tem marcas ali, tanto no 16 que ele atingiu esse recorde, mas eu lembro, nas categorias anteriores, ele tinha marcas assim, que ele ganhava fácil do segundo e terceiro, pela facilidade física que ele tinha já, né? Até porque, primeiro, tem o DNA, né? E a formação da pessoa, e segundo, o teu treinamento provavelmente tenha facilitado que isso tenha ocorrido, né? Sim, Cláudio, isso assim eu percebo observando, a Lu não me vê eu olhando as aulas dela, né? Eu acabo aplicando na minha escola muita coisa que eu vejo ela trabalhando no projeto. Porque quando não chove, eles conseguem trabalhar no parcão, que tem pista de atletismo boa, que tem um espaço físico perfeito para isso. Quadra de areia, né, Lu? Mas quando chove, a Lu está num ginásio fechado e ela consegue dar uma aula de atletismo num corredor. Se eu ocupar o espaço físico interno do ginásio, na quadra, ela dá num corredor aula usando sarrafo, usando garrafa. Então, assim, ó, essa paixão que ela disse que ela tem, a gente vê no resultado. Nessa semente, né? Nesses 2 atletas que hoje a gente já tem, maiores e que passaram por Sapiranga. E eu vejo muitos alunos meus, assim, da escola em que eu trabalho, que vão para fazer corrida, que eu disse, vai lá na Prof. Lu, e eles voltam deslumbrados, assim, né? Com aquele brilho no olhar, porque é lá que vai ser plantado. Então, não adianta só, porque a gente sabe, nós 3 somos educadores físicos, a gente sabe que a faculdade nos dá uma cadeira de cada base, né? A gente tem uma base de um pouquinho de cada coisa. Agora, dava. Hoje é esportes individuais, para 16 aulas tem 4 práticas, tá? Só para... Então, esse encantamento individual dela pelo atletismo faz a diferença no município. E isso todo mundo. Se a gente chega em Sapiranga, tanto é que ela veio para Sapiranga em 2001, né? Vai fazer 20 anos que a gente, graças a Deus, Sapiranga pode usufruir da Lu e sabe dar valor ao profissional que tem. Isso é importante, porque ser profissional de educação física, lá, vai, faz uma faculdade, Agora, tu dar uma boa aula e tu amar do jeito que a Lu ama e faz o diferencial no aluno, isso é que a gente percebe lá e a gente comenta, viu, Lu? Eu tenho que te parabenizar em nome de todos os nossos colegas,
porque esse encantamento e esse brilho a gente percebe nas escolas quando eles voltam dos projetos. Nossa, obrigada. Uma honra ouvir isso. Como é que está sendo o projeto nesse período? Ele está parado? Está acontecendo? Eu estou fazendo uns videozinhos para os meus alunos, estou postando algumas coisas, mas não tá atingindo todos. Porque como eu trabalho agora, durante esse ano, o projeto foi para dentro de uma escola, então os alunos da região todas vão para aquela escola, eu consigo atender apenas os que são daquela escola que eu estou atuando agora. Os alunos que estão inscritos das outras escolas, infelizmente, não estão tendo acesso ainda. Mas aí fica por conta dos professores de educação física manter algum tipo de movimento com eles. Perfeito. Nós vamos dar um breve intervalo, vamos aos nossos comerciais e retornamos em seguida com o programa Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Boa noite, está de volta o programa Esporte na TV, nesta segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Neste programa remoto, com muita alegria, ao meu lado, a co-apresentadora Adriana, entrevistando hoje a árbitra, professora, árbitra internacional, Luciana Monteiro. Nós falamos no primeiro que no segundo nós destacaríamos estas grandes competições que ela já participou. Mas para chegar lá, a Lu iniciou e está participando há bastante tempo de competições da FAERGS. Correto, Luciana? Correto, desde 96. Olha só, 24 anos nesta função. Como é que foi passar? Vamos agora, eu vou, porque eu tenho esse histórico, porque eu participava da fundação na época. Passar por Paulo Silva, pelo pessoal de Pelotas e pelo Marquinhos, e tendo Frederico Nantes, hoje na Comebol, comandando, era a época chefe de arbitragem, um período, na Federação de Atletismo. Na verdade, são as três situações das três presidências são muito diferentes, muito diferentes. Mas eu sempre fui muito bem acolhida em todas elas, felizmente. Desde Paulo Silva, enquanto eu ainda morava em Santa Maria, eu vinha a Porto Alegre para arbitrar algumas competições, quando era possível. Aí depois eu consegui me manter na federação quando o pessoal de Pelotas entrou. Houve um período de rompimento ali da federação, tiveram alguns problemas, muitos dos árbitros pararam de atuar. Aí o pessoal de Pelotas saiu, aí entrou o Marcos e aí tudo voltou ao normal. Estamos ainda até hoje ali. Mas eu acho que é uma questão de dedicação ao esporte. Porque, ao contrário de outros esportes, o atletismo não paga bem a arbitragem. Ninguém trabalha como árbitro de atletismo para ganhar dinheiro. Ninguém vive disso no atletismo, pelo menos no atletismo gaúcho, né? Não temos tantas competições assim. Então, todo mundo tem suas
suas profissões à parte e atuo como árbitro nos finais de semana ou alguns dias de semana, quando possível, mas por amor mesmo, para manter o esporte vivo no estado. Mas trabalhar com o Fred foi uma honra, claro, né? Ainda mais sabendo agora do quanto ele cresceu, evoluiu profissionalmente. Inclusive, o meu curso de árbitro nível 2 internacional, em 2017, foi ministrado por ele. Mais uma honra ainda, porque começou quando eu já trabalhava. Hoje ele é nível 3. Que ótimo, né? Ele teve grandes oportunidades. Então, fico muito feliz de estar fazendo parte ainda. São 24 anos, é bastante tempo. Muito bem. Até por todo esse período, né? Eu digo, muitos já sabem, o Frederico foi meu aluno, tá? Começou como meu aluno na fundação, né? Ele é de Campo Bom, e ele teve vários crescimentos meteóricos, né? Primeiro chegou a ser vice nacional da Confederação Brasileira, lembra, de atletismo, lá no início dos anos 2000. Depois ajudou muito forte na questão de uma parte específica da própria Copa do Mundo e depois da Olimpíada em si, né? E agora está no seu caminho na Conmebol, né? Hoje um dos nomes de mais destaque que temos aqui da região, que está se destacando em relação a competições. Luciana, como é que foi essa questão da tua evolução dentro das provas de atletismo? Porque para o povo conhecer, né? Assim, muita gente não entende quando a gente fala provas de pista, provas de campo, provas de coletivas e assim por diante. Explica um pouquinho mais como é que é esse funcionamento, inclusive, do próprio atletismo, para as pessoas saberem, e em que tu foste se especializando nesses momentos. Bom, o atletismo ele é dividido, né? São várias provas, as competições acontecem provas de pista e campo, que são dentro de estádios, que pistas são provas de corrida, provas de campo são os arremessos e os lançamentos. E tem as provas de rua, né? Que daí são as corridas de rua, as maratonas, e aí são fora do estádio. Eu acho que quando eu comecei a arbitrar, a gente trabalhava um pouco em cada uma das provas para ir conhecendo melhor e vendo o que se adaptava mais. Hoje eu trabalho basicamente nas provas de salto distância e salto triplo. São as provas que eu mais gosto de trabalhar, que eu me sinto mais à vontade. Mas, em todas as competições de atletismo, tu acaba trabalhando em todas as funções, tu acaba ajudando em tudo. Mas, dificilmente eu trabalho em provas de corrida, provas de pista. Tá? Normalmente provas de campo, principalmente salto em distância e triplo, mas salto em altura, salto com vara, arremesso de peso, lançamento de dardo, de disco, de martelo. Qualquer prova de campo, eu domino um pouco mais. E na Olimpíada, agora vamos para lá, onde tu estás vestindo a camiseta Olimpíada 2016, Rio de Janeiro, e tem inclusive passou na Sonora uma foto tua na arbitragem da Olimpíada. Qual é que foi a prova que tu fizeste? Qual é o papel que tu tiveste? Até para explicar aí para nós como funciona também especificamente a tua participação na Olimpíada de 2016. Bom, a Olimpíada é o marco da carreira de qualquer pessoa, eu acho, hoje qualquer árbitro, é o sonho de qualquer um. Foi a realização da minha vida, com certeza. Trabalhei nas provas de salto em distância e salto triplo também. Fui chefe de prova. Chefe de prova? Chefe de prova? Chefe de prova, olha que orgulho, né? Meu Deus! Existem várias funções dentro das provas, né? Então, assim, existe a pessoa que pega a queda, que é o local onde o atleta caiu, né? No caso, na areia. Existe a pessoa que faz a súmula, que a gente chama, né? Que anota os resultados. Existe aquela pessoa que mede. E existe aquela pessoa que está ali sentadinha com a bandeira na mão, validando ou não os saltos. E essa pessoa era eu. Éramos 2 grupos de saltos verticais, né? Saltos horizontais, desculpa. Então, uma final era feita por mim, com a minha equipe, outra final pelo árbitro Jurandir, do Rio, com a equipe dele. Então, eu tive a oportunidade de fazer a final do salto triplo feminino, com a colombiana, que depois ainda foi a grande atleta mundial daquele ano. Isso. Mas assim, atingiu uma marca
Espetacular, que fazia anos que não se atingia, né? Aí ela, imagina, só que é aquela situação assim, tu está numa Olimpíada, tu está fazendo a melhor prova da tua vida. Então, infelizmente, eu não consegui aproveitar o salto dela. A minha vontade era parar tudo e olhar, né? Mas a gente não pode, a gente está lá fazendo um outro papel, não de treinador e sim de árbitro, né? Mas é uma responsabilidade muito grande. Tu tá ali para ver se tudo aconteceu de acordo, se ela correu da forma que deveria correr, se ela pisou onde deveria pisar, se ela caiu onde deveria cair, se saiu de forma correta. Analisou tudo, viu que tá tudo certo, bandeira branca, tá tudo bem, ou se alguma falha aconteceu, bandeira vermelha. Essa era a minha função, era garantir que o salto estivesse acontecendo da forma como tinha que acontecer. Felizmente, acho que deu tudo certo. Tudo bem. Adri? Como surgiu esse convite para tu ir para a Olimpíada, Lu? Desde 2012, mais ou menos, a Confederação Brasileira já estava testando árbitros e fazendo cursos de aperfeiçoamento, né, em todo o território nacional. Então, assim, existe uma certa hierarquia, né, na questão da arbitragem. Tu começa como árbitro nível A, categoria A, B e C, que são nacionais, e aí depois tem o nível 1, 2 e 3, que são os internacionais. Para atuar na Olimpíada, tu precisava ser nível 1, pelo menos, né? Árbitro internacional, que é aquele que pode trabalhar em competições internacionais dentro do país. Então, em 2012, eu tive a oportunidade de fazer o curso para nível 1. E aí, então, a partir dali, eu comecei a participar mais de competições nacionais do que antes, porque antes não se tinha muita oportunidade, pela categoria um pouco mais abaixo, né? E segundo o diretor de arbitragem da Confederação, ele, a partir de então, começou a observar os árbitros no país todo, durante as competições, e aí chamar os que ele achou que era... Que legal. É que, na verdade, assim, não é um destaque, né? Claro, é óbvio, é bom ser árbitra internacional, para mim é muito bom, mas é um número grande de pessoas para atuar numa competição de atletismo. Não é como num jogo de futebol, que tu tem lá os dois bandeirinhas, o árbitro principal, né, o auxiliar e tal, meia dúzia de pessoas resolvem. Ali não, durante a Olimpíada nós tínhamos 200 pessoas trabalhando. Então, é bastante gente. E aí, claro, as funções dentro de cada prova que acontecia lá eram definidas de acordo com a capacidade de cada um, né? Uhum. E aí, acredito que, lógico, tu tivesse essa grande experiência que foi a Olimpíada, como foi a de 2016, te levou a mais 2 sul-americanos de categorias menores em seguida, né? Como é que foi isso? E também foi nas mesmas provas? A partir da Olimpíada, então, felizmente eu fui vista melhor como árbitra pela IAAF, né, pela Federação Internacional de Atletismo. Eles estavam lá observando. Quando terminamos, eu não sei se eu posso falar um pouquinho de como foi essa história. Pode, claro. Durante essa prova final do salto triplo, tinha uma situação muito complicada para se trabalhar, porque o Bolt ia entrar na pista para correr. E quando o Bolt entra, tudo tem que parar, né? O Bolt é a estrela principal. E aí, então, eu estava trabalhando, a gente fica com um ponto, né, para ser orientada e tal. E aí, durante a prova, o chefe só dizia assim, Luciana, tem que acelerar, quando o Bolt sair, essa prova tem que acabar. E aquela coisa, a gente começou a correr, e aí a prova teve que parar, porque teve um recorde mundial no meio da competição, a gente teve que parar um pouquinho, aquela coisa. Mas aceleramos e conseguimos fazer a coisa fluir, a atleta saiu, comemorou, e quando ela estava saindo da porta, o Bolt estava entrando, então deu tudo certo. Neste momento, eu ouvi do responsável pela IAAF, excelente trabalho, professora, deu bem tempo, eu disse, ufa. E foi ali, então, eu acho que ele estava tão apavorado vendo a minha atuação ali, se ia dar tempo ou não, que ele acabou comentando com o pessoal da Confederação Brasileira que talvez eu fosse um bom nome para subir de categoria, né, para fazer o curso de nível 2. E foi então que eu fui convidada. Né? No ano seguinte, eu fiz o curso de árbitro internacional nível 2, que então eu sou apta a trabalhar em toda a América do Sul. Até então, eu só podia trabalhar aqui dentro do Brasil. E aí, então, passei neste curso entre as 5 melhores notas do Brasil, que então são 5 árbitros brasileiros que estão no quadro da Consudat, né? Que é a Confederação Sul-Americana. Essas 5 pessoas é que podem ser chamadas para trabalhar fora. Existem outros nível 2 no Brasil, claro, né?
mas só essas 5 podem, e esse curso tem uma validade de 4 anos, então o ano que vem ele termina. Aí eu tenho que refazê-lo, tentar passar de novo, bem colocada, para continuar no posto. Ah, certo. Que legal. Nós estamos, infelizmente, encerrando o programa, está chegando no final. Eu vou ter que pedir desculpas, mas, Adri, eu quero que tu faças uma pergunta aí para ela, para fechar o programa. Lu, que eu vou te perguntar, Lu? Qual o teu maior sonho hoje, ainda como professora e árbitra? O que tu ainda quer? O que tu almeja com a tua profissão? Difícil. Eu espero poder voltar ao atletismo em Sapiranga, como estávamos tentando fazer. Eu também. Eu não tenho grandes sonhos de ser uma grande treinadora. Eu tenho consciência da minha capacidade enquanto treinadora. Eu estudo, eu me dedico, eu gosto, mas tem gente muito melhor qualificada que eu por aí. Mas eu gostaria, sim, de continuar descobrindo essas crianças e levando eles para que eles tenham a oportunidade de fazer atletismo, de praticar, de continuar fazendo atletismo, se for do agrado deles. Eu acho que o meu sonho é esse, é ser alguém que vai ali plantar sementinha, que vai buscar essas crianças, vai mostrar o atletismo para elas e deixar elas tentarem. Enquanto árbitra, pretendo passar no nível 2 de novo, continuar sendo árbitra da Confederação Sul-Americana, tenho muita vontade de continuar. É uma experiência bem legal quando a gente consegue sair do estado, representar o teu país fora e fazer um bom trabalho lá, mostrar que o Brasil tem grandes árbitros e tem condições de atuar. Quero continuar. Que bom. Muito bem. Para encerrar, uma mensagem tua final, por favor. Curtam o atletismo. É isso que eu tenho a dizer. As pessoas não curtem o atletismo. Tentem buscar, tentem olhar, tentem prestigiar. Quando vocês conhecerem essas modalidades, vocês vão se apaixonar, assim como eu. É muito bom ver o esforço individual daqueles atletas, é muito bom ver o que eles são capazes de fazer, o que o corpo humano consegue fazer. Então, se a gente pudesse divulgar o atletismo, mostrar ele para o mundo, para o Brasil, pelo menos, seria uma grande coisa para alavancar esse esporte tão lindo. Ótimo. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Luciana, muito obrigado do coração, a gente agradece a participação no programa de hoje. Adriana, excelente, minha co-apresentadora, grande programa de hoje. Assim a gente encerra o programa da segunda-feira, iniciamos muito bem a semana. Luciana, obrigado. E você, telespectador, nos acompanhe, esteja sempre conosco, 7h30 às 8h, segunda a sexta-feira, aqui na Vale TV. E continue agora com a programação da Vale TV.